Maravilhoso Deus, bondoso Pai, amor de graça infinita, como Tu és grandioso, Senhor. Tu és santo, Tu és tremendo, Tu és poderoso. Por isso nós nos prostramos diante de Ti, reconhecendo a Tua grandeza e a nossa pequenez, reconhecendo o Teu poder e a nossa fraqueza. Ó Deus, necessitamos da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu perdão, da Tua proteção. Seja conosco, ó Pai, nos abençoe em tudo, nos livra do mal, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor a todos os irmãos, todos que estão ligados no programa Estação Gospel. Estamos mais uma sexta-feira juntamente com você, através da Rádio Capital do Caju 106,3 e também através das redes sociais. O Irmão Bolívar sempre está transmitindo pela rádio e também pelas redes sociais, no Facebook. Você que se encontra em casa, um forte abraço a você e a família, na paz do Senhor Jesus. Somos gratos a Deus por estarmos aqui em mais um dia que o Senhor nos deu. Já estamos no mês de outubro, já hoje, dia 2 de outubro de 2020. Quero mandar um abraço a todos os irmãos, um abraço aí ao Ronaldo, que agora há pouco o irmão Bolívar falou aqui nele, mandou aqui um alô para ele, um louvor. E eu mando um abraço para o Ronaldo e também para a Renata, que estão lá na aldeia, ouvindo, participando do programa. O Ronaldo sempre que está aqui também é bênção de Deus, sempre acompanho ele aqui pelas redes sociais, ministrando a palavra de Deus aqui no programa Estação Gospel. E um abraço especial para o Ronaldo e para a Renata, este casal abençoado que tem sempre contribuído para o engrandecimento da obra do Senhor. Mandar um abraço também para os irmãos ali em Pedra Branca. Deus abençoe a todos os amados irmãos ali na Assembleia de Deus Templo Central em Pedra Branca. Nossos cultos são sempre aos domingos às 6 horas e nas quintas-feiras nós estamos com nossos cultos às 7 horas. Se você mora aí próximo ao bairro ou no bairro da Pedra Branca, esteja conosco participando dos nossos cultos e receba a palavra de Deus e seja ricamente abençoado pela palavra do Senhor Jesus. Hoje, como de costume, sexta-feira, temos na sede o nosso culto de doutrina geral com o nosso pastor Joaquim Rodrigues. Também você é nosso convidado aqui na rua Luiz Silva a estar conosco participando do culto de doutrina às 7 horas da noite. Sim. 6 horas, ainda permanece 6 horas, né? 6 horas da tarde, noitinha já, culto de doutrina aqui no Templo Sede. Nós vamos trazer uma palavra da parte de Deus nos Salmos de número 90. Quero ler com vocês aqui alguns versos deste Salmo. Salmo 90 diz assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes: volvei, filho dos homens, porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Tu os levas como corrente de águas, são como um sono, são como a erva que cresce de madrugada cresce e floresce, à tarde corta-se e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor somos angustiados. Diante como um conto ligeiro. A duração da nossa vida é de 60 anos, e se alguns pela sua robustez chegam aos 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira e a Tua cólera, segundo o temor que Te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Este salmo, escrito por Moisés, é um salmo muito profundo, que fala sobre a fraqueza do homem,
e a providência de Deus, a fraqueza do homem e o poder de Deus. E este salmo retrata bem o que realmente nós somos. Você já parou para pensar o que é o homem? Certa passagem bíblica diz: o que é o homem para que te lembres dele? Ou seja, nós somos um ser limitado. Nós somos a criação divina, mas somos temporais. Somos passageiros. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Porém, a queda, o erro, o pecado praticado por nós, seres humanos, nos colocou em uma situação de vida efêmera, vida rápida e passageira. Analisando sobre essa questão da fraqueza do homem, eu estava pensando, nós somos a única raça de seres vivos que temos a consciência de que sabemos que somos passageiros, que somos mortais. Você já parou para pensar sobre isso? De todos os animais, de todos os seres vivos que existem sobre a face da Terra, a única categoria de seres vivos que sabem, que têm consciência da sua limitação, da sua temporalidade, da sua vida breve, é a raça humana. Já parou para pensar sobre isso? Um gato, um leão, um outro animal qualquer, ele vive, mas ele não tem a consciência de que ele vai morrer. Ele não sabe que ele vai morrer. Nós, seres humanos, não. Nós passamos ou nascemos e passamos a compreender com alguns anos de vida que a vida ela é passageira. Pela sua robustez, chegam a 80 anos e mesmo assim o melhor deles é canseiro e enfado, porque nós passamos rapidamente. Moisés usa uma expressão interessante: nós voamos. Nossa vida é muito rápida, voamos, é muito rápido que nós vamos embora daqui. Mas por que mesmo assim, mesmo sabendo dessa situação, dessa realidade, por que nós somos tão egoístas? Por que nós somos tão arrogantes? Por que nós somos tão prepotentes? Mesmo sabendo que somos mortais, que iremos depressa, que passaremos e morreremos, que somos como a Eva, que cresce de madrugada, e de madrugada ela floresce, mas à tarde ela já é cortada. O salmista aqui usou a Eva para simbolizar, para tipificar, para exemplificar como é a nossa vida. Por que mesmo sendo tão temporais, tão passageiros, tão efêmeros, por que nós somos tão egoístas, individualistas, presunçosos? Porque somos tão odiosos? Porque somos tão violentos? De todos nós, seres humanos, devemos fazer uma introspecção, uma avaliação do nosso comportamento moral. Devemos fazer uma avaliação do nosso comportamento social. Analise como está o mundo, como está o nosso planeta, como está a nossa sociedade. Ao fazer a avaliação da sociedade atual, nós vamos rapidamente chegar a uma conclusão: o mundo está muito complicado. O mundo está doente. E aqui o mundo que eu falo, o mundo pessoas. As pessoas não se entendem. A violência, a desordem, a falta de compreensão, falta de amor, a falta de entendimento entre os homens. Tudo isto é sintoma de uma sociedade que perdeu a noção de quem nós somos. Nós somos seres humanos, fomos criados por Deus, mas somos frágeis, limitados, somos passageiros. Mas é incrível como o homem esqueceu este detalhe. Este detalhe que é tão importante e faz toda a diferença.
Já pensou se nós não tivéssemos a consciência de que nós morreríamos? Ora, se sabendo que nós vamos morrer, que o que nós temos por certeza se Cristo não voltar, para aqueles que são crentes e fiéis, porque tem um detalhe, não basta ser crente, tem que ser fiel ao Senhor para receber as promessas da vida eterna. Então, se nós, sabendo de tudo isto, ainda agimos de forma truculenta, ainda somos raivosos, ainda agimos com indignação, com violência, causamos conflitos, causamos contenda, discussão, divisão. Olha, o pior problema do mundo não são as doenças, não são os vírus, as bactérias. O pior problema do mundo é o ser humano, difamando, destruindo. O salmista aqui que o Senhor, Ele é o nosso refúgio e Ele é aquele que vive, que governa de geração em geração. Parece que ele faz um contraponto mostrando, olha, eu vou falar sobre algo, alguém, um ser, que ele é superior e ele não tem início, não tem meio e não tem fim. Ele vive de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que tudo fosse formado, a terra, de eternidade em eternidade, Ele é Deus. Olha que interessante, o salmista descreve Deus como este ser eterno, que vive de geração em geração, que criou o mundo, que criou a eternidade, que governa sobre tudo, que tem o poder e o domínio sobre tudo. Mas você já parou para analisar os atributos de Deus? Observe os atributos de Deus. Por Ele ser um Deus, por Ele ser Deus que tem todo o poder, onisciente, onipresente, onipotente, mesmo assim Deus nos suporta nas nossas fraquezas. Mesmo assim, o Deus Todo-Poderoso, aquele que tem toda a razão de trazer sobre nós o juízo rapidamente e nos fulminar e nos destruir pelas nossas atitudes equivocadas, pelo nosso comportamento errado, Deus, Ele se mantém com seus atributos, com a sua personalidade, que Ele não muda, é imutável. Ora, e os atributos de Deus, o amor, a compaixão, a misericórdia, Deus, e tem outros atributos que pertencem ao Senhor. Deus, Ele é aquele que criou o homem, mas Ele demonstra com a sua força, com o seu poder, com a sua providência, que nós precisamos mudar o nosso comportamento. Porque, observe que ele vai falar no verso 4 que 1000 anos aos olhos do Senhor é como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. 1000 anos para o Senhor é algo insignificante. Nós não duramos um século, nós não duramos 100 anos. O máximo que chegamos é a 70 e 80 anos, e o que passa disso é canseira. Os que chegam a 100 anos, é até colocado no livro dos recordes, porque durou 100 anos, durou um século. São raros os que chegam aos 100 anos de vida. A minha avó durou 98 anos. Mas são raros as exceções. E por que que somos tão trabalhosos? E por que nós temos o nariz tão empinado? E por que que nós achamos que somos a última Coca-Cola do deserto? E por que que nós queremos que o mundo gire em torno de nós? E por que é que nós somos tão afobados, agoniados, apressados? Por que que queremos tudo do nosso jeito, da nossa maneira? Se não for do jeito que eu quero, então não faça mais, não quero mais. Por que é que nós criamos conflito com os nossos pais, com nossos irmãos de sangue? Por que é que criamos e entramos em conflito com a nossa esposa,
com o nosso marido, com o nosso vizinho, com o nosso colega de trabalho? Por que é que não conseguimos ter vínculos de amizade saudáveis com as pessoas à nossa volta? Por que é que não conseguimos obedecer os nossos líderes espirituais? Por que é que não conseguimos congregar, nos reunir? Por quê? Há uma ansiedade que toma de conta da sociedade dos nossos dias, que é algo sobrenatural. Não temos paciência de aguardar o sinal vermelho abrir para a gente passar. Se o carro da frente está andando muito devagar, a gente já quer colocar por cima, buzina e baixa o vidro e fala desaforo. Você já parou para pensar sobre isso? O nosso comportamento tem sido um comportamento muito difícil. Até nos comportamos pior do que os animais. Esses dias, eu acabei com a criação de galo e galinha que eu tinha lá em casa, mas eu estava observando, quando eu criava esses galos e essas galinhas lá em casa, o comportamento daqueles animais. E às vezes eu dizia até para a Branca lá em casa: rapaz, esses animais se comportam melhor do que certos seres humanos. Eles obedecem uma regra da natureza entre eles, que eles têm uma conduta, um comportamento, hora de acordar, hora de dormir. Eles respeitam uns aos outros, e nós? Parece que nós estamos vivendo assim de qualquer jeito, de qualquer forma. Parece que nós não entendemos que fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Parece que perdemos o propósito de vida. A ansiedade tomou de conta do nosso coração. A preocupação com as coisas desta terra, desta vida. Eu lembro-me de Jesus quando ele está falando com os seus discípulos, em Mateus capítulo de número 6, ele vai falar sobre este comportamento do homem, do ser humano, porque nós começamos a perder o foco da nossa vida, e quando perdemos o foco, surge o grande problema: entramos em parafuso, entramos em conflito, entramos em guerra. De onde surgem as guerras? Tiago fala sobre isso no capítulo 4. De onde vêm as guerras entre vós, os conflitos entre vós? Não vem, porventura, do vosso comportamento inadequado, da forma de você se comportar diante um dos outros? É o que nós temos vivido nestes dias. Dias de tribulação, dias de guerras, dias de aflição, causado pelas nossas ações inconsequentes, impensadas. Falamos sem pensar, não ponderamos, estamos sempre revoltados, armados um com o outro, e agora, com o surgimento das redes sociais, nem se fala. Cada um tem o direito e em suas mãos tem o poder de falar, escrever e criticar o outro e discordar e já partir para o lado da agressão verbal. Nós estamos vivendo esses dias complicados. Parece que Jesus sabia bem disto quando ele fala aos seus discípulos em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 19, ele vai falar de uma aflição, de um comportamento ou de uma ação humana que causa aflição, que é a questão de correr atrás das coisas materiais. E ele diz no versículo 19: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça, a ferrugem, tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Jesus estava dizendo: a busca desenfreada pelas coisas materiais leva o homem a estar preocupado com aquilo que ele conseguiu. E mesmo colocando nessas coisas terrenas, nesse tesouro da terra, toda a sua vida, toda a sua atenção, ele não vai evitar que a traça venha e consuma, a ferrugem venha e destrua a sua riqueza, que o ladrão venha e carregue os seus bens. Ele aconselha os seus discípulos dizendo: façam o seguinte, ajuntem tesouros no céu, porque se vocês ajuntarem tesouros nos céus, vocês vão tirar primeiro a aflição do coração, a preocupação.
a ansiedade de estar preocupado com as coisas materiais. Segundo, lá no céu não há traça, não há ferrugem e muito menos ladrões para roubar, para carregar, para consumir, para destruir a riqueza de vocês. Jesus estava falando para os seus discípulos o seguinte: vocês precisam saber viver nesta terra, a tal ponto de não deixar as coisas materiais escravizar a vida de vocês. Porque as coisas terrenas foram feitas para o nosso uso, mas não para nos escravizar. Quando nós invertemos esta ordem das coisas, nós passamos a viver em função de coisas materiais. E Jesus vai dizer: porque se ali estiver o vosso tesouro, nessas coisas terrenas, ali estiver o vosso tesouro, aí também vai estar o vosso coração. E quando nós colocamos o coração nas coisas materiais, a medida do ter nunca enche. Quanto mais a gente consegue coisas materiais, nós vamos querer conseguir mais. Irmão, não estou falando que nós não devemos ter sonhos, não estou falando sobre isso. Estou falando que nós devemos sonhar, mas sonhar com os pés no chão. Devemos sonhar, mas devemos sonhar acordados, e não no sono da negligência. Porque se a gente não tiver o equilíbrio, o controle das ações, nós vamos passar a ser escravo dessas coisas materiais. E nós passamos a viver uma vida voltada para o materialismo. E é o que infelizmente muitos de nós estamos fazendo. Nós não temos tempo para buscar a Deus. Não temos tempo para uma vida espiritual sadia, equilibrada. Não temos tempo para estar com a família, não temos tempo para estar congregando na igreja. Nesses 10, 15 anos que estou à frente de obra, o que eu mais escuto das pessoas é: irmão, não vou para o culto porque não tenho tempo. Não dá por conta do meu trabalho. Não dá porque eu tenho um compromisso com o patrão, tenho um compromisso na minha empresa, tenho um compromisso no meu negócio. Mas o compromisso com Deus vai ficando sempre em segundo plano. E a nossa vida vai passando. A nossa vida vai voando. Daqui a pouco nós estamos envelhecidos. Daqui a pouco olhamos para trás, o que nós fizemos? Nada. Como aquele homem da parábola que juntou para si muita riqueza, destruiu tudo o que tinha, construiu bem maior, comprou carros, edificou casas. Depois de ter realizado todos os seus projetos materiais, deitou-se de forma regaladamente esplêndida e disse para si mesmo: já tenho tudo o que eu quero e o que eu desejo. Vou descansar, vou beber, vou curtir, vou me divertir. Parece que é o retrato, o perfil do ser humano do século XXI. Queremos diversão, queremos entretenimento, queremos farra, curtição, mas não queremos compromisso com Deus. Não queremos adoração ao Senhor, mesmo sabendo que somos mortais, passageiros e efêmeros. Mesmo sabendo que a nossa vida é como um sopro, é como a Eva que nasce, cresce e cai. A nossa vida é uma lâmpada acesa, uma vela acesa que o vento bate, sopra e apaga. Aquele homem deitou-se para descansar e ouviu a voz dizendo: louco, hoje te pedirão a tua vida. Hoje alguém vai vir prestar conta contigo a respeito do que tu fizestes em prol do espiritual. E o que foi que tu fez? O que foi que fizestes? A conclusão daquela parábola é Jesus dizendo para os seus discípulos: assim é o homem que ajunta riquezas neste mundo, porém não é rico diante de Deus. O que nós temos feito na nossa vida, o que nós temos feito com os cuidados que nós temos desenvolvido no decorrer desses poucos dias que temos aqui. Jesus fala de forma bem enfática para os seus discípulos: por isso eu vos digo, não andeis cuidadosos ou ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haver de comer ou pelo que haver de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haver de vestir.
A vossa vida não é mais importante do que o mantimento? E o vosso corpo não é mais importante do que a vestimenta? Ele dá um exemplo interessante. Olhem para as aves do céu. As aves do céu, ela não se preocupa em plantar para colher o grão. Elas não cegam e nem semeiam, nem tampouco elas ajuntam em celeiros. E mesmo assim o vosso Pai Celestial as alimenta. E ele faz uma pergunta introspectiva para os discípulos: vocês não têm muito mais valor do que elas? Sim, evidentemente nós temos mais valor do que as aves do céu. E por que é que nós não nos comportamos diferente? Por que é que nós brigamos pelas coisas materiais? Por que é que nós disputamos os cargos? Por que é que nós queremos ser reconhecidos pelos homens? Por que é que nós lutamos pelo título? Por que é que nós estamos nessa corrida desenfreada uns contra os outros? A maior demonstração disto agora é as eleições que estão acontecendo em todos os municípios do Brasil. As pessoas entrando em guerra, em conflito, difamando umas aos outras, brigando pelo poder. Poder que é passageiro, que é efêmero também. Mas as pessoas se degradeiam, brigam, inclusive ficam até mal umas com as outras, brigando umas com as outras pelo poder. Há lugares aí afora que as pessoas até chegam às vias de fato da violência. Tudo isto é ações inconsequentes do homem buscando um lugar de reconhecimento, buscando o poder pelo poder, a fama, o status. Isto é algo que nós devemos parar para pensar. Porque afinal de contas, tudo isto vai passar. Eu sempre digo isso na igreja para os irmãos, e quando eu falo parece que é um choque de realidade. Nós só temos uma única certeza, é que se Cristo não voltar logo, nesses próximos 40, 50 anos, 60 anos, 70 anos, toda esta nossa geração vai morrer. Seremos sepultados, desceremos à sepultura. E aí, o que nós fizemos, os conflitos que nós causamos, as guerras que nós fomos responsáveis, nós precisamos parar para pensar que nós precisamos ter um comportamento diferenciado. Nós precisamos agir de maneira centrada, equilibrada. Jesus vai falar isso para os seus discípulos: olha, porque vocês, com todos os seus cuidados, não podem acrescentar um côvado à sua estatura. Se for trazer para a nossa linguagem, nós não podemos a nossa altura. Nós não podemos aumentar um dia da nossa vida. Nós não podemos fazer nada mais daquilo do que o que Deus já traçou para a nossa vida. Então nós precisamos rever os nossos conceitos. Precisamos avaliar as nossas ações. Como eu tenho sido como pai de família? Será que eu tenho sido um bom pai para os meus filhos? Como eu tenho sido como filho? Será que eu tenho sido um bom filho para os meus pais? Como eu tenho sido como marido? Eu tenho sido um bom marido para minha esposa? Como eu sou como esposa? Eu sou uma esposa sábia diante do meu marido? Como eu sou como cristão? Eu tenho sido um cristão, um crente que tem se comportado, que tem produzido no reino de Deus, que tem dado fruto. Ontem eu estava pregando para os irmãos da Pedra Branca, falando a diferença do crente que é joio e do crente que é trigo. E falando sobre essa questão de comportamento, é interessante que o trigo, ele cresce e produz fruto. Está lá em Lucas 13, se eu não estiver enganado, Lucas capítulo 13. O trigo, ele produz, ele cresce e produz fruto. Mas o joio, ele aparece. Olha a função como é diferente. Se o trigo cresce e produz fruto, ele está sendo
produtivo, ele está sendo eficiente no reino de Deus. Mas o joio, ele aparece de repente. Ele não produz fruto. Ele não cresce. Ou seja, você já viu, já parou para ver que tem pessoas que eles não crescem como marido, não crescem como esposo, não crescem como filho, não cresce como crente, não amadurece. Ele nunca consegue se desenvolver. Ele é algo que surge do nada e quer logo aparecer, quer logo ter fama, prestígio, ser ovacionado, ser colocado no pedestal. Esta é a patologia que tem tomado de conta da nossa sociedade nos dias de hoje. O joio, ele quer logo aparecer e ficar em evidência, quer ser o centro das atenções. Se estiver na igreja e se não for colocado para ser obreiro, se não for logo destacado para uma função, ele logo já muda de ministério, sai falando do seu pastor, do seu dirigente, porque ele não cresceu, ele não apareceu. Então nós precisamos rever esses nossos conceitos, porque a nossa vida ela é muito rápida aqui na terra, ela passa muito ligeira. E o conselho que Moisés dá para nós no Salmo de número 90, ele dá esse conselho dizendo assim: olha, a duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, o melhor deles é canseiro e enfado, pois passa rapidamente a nossa vida. E nós voamos, nós evaporamos, nós morremos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ele chega a uma conclusão no versículo 12, dizendo: ensina-nos a contar os nossos dias. A conclusão de Moisés neste salmo aqui é: Senhor, diante da nossa pequenez, diante da nossa fraqueza, diante da nossa insignificância e diante da tua grandeza, do teu poder, da tua soberania, nos ensina a contar os nossos dias. Agora a pergunta que eu faço é: nós queremos aprender a contar os nossos dias? Sim ou não? Porque eis a questão. Deus, ele quer nos ensinar a contar os nossos dias. Esse contar os nossos dias é saber viver um dia de cada vez, saber esperar no Senhor com paciência, saber compreender o tempo de Deus para a nossa vida, entender e discernir a vontade do Senhor, não agir precipitadamente, não tomar decisões que venham causar danos a nós mesmos e aos outros que estão à nossa volta. Ensina-nos a contar os nossos dias, Senhor, de tal maneira que nós alcancemos um coração sábio. Ou seja, aqui Moisés está dizendo, e era Moisés, né? Que nós conhecemos bem quem era Moisés. Senhor, nós precisamos melhorar muito. Precisamos compreender que os nossos dias eles são limitados, que temos que contar esses dias, e esse contar nos dá a ideia de precisamos ir com muita calma, com muita cautela, sabendo onde estamos pisando, como nós estamos nos comportando, a maneira que nós nos direcionamos ao outro para conviver, para interagir com o outro. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que nós alcancemos um coração sábio, porque até então nosso coração é um coração tolo, porque achamos que somos o dono do mundo, que temos o rei na barriga, que podemos tudo, quando na verdade nós não sabemos se nós estaremos vivos amanhã, daqui a pouquinho mesmo. Então nós precisamos cair em si, precisamos reconhecer que somos limitados, passageiros e efêmeros. Precisamos baixar a nossa altivez, precisamos ser mais pacientes e precisamos ser mais tranquilos, e nós precisamos ter mais cautela diante das situações que surgirem. Precisamos compreender isso. Precisamos entender isso. Se agirmos assim, nós melhoraremos o nosso comportamento. As nossas relações serão melhoradas. A nossa espiritualidade, ela será aguçada.
Porque, observe, essas coisas, elas atrapalham a nossa comunhão com Deus. Talvez você diga, mas irmão, você está falando de coisas terrenas, de comportamentos terrenos. Os nossos comportamentos diante das pessoas dizem muito de como é o nosso comportamento diante de Deus. Ora, se nós não conseguimos amar as pessoas que vemos, estamos vendo, contemplando, como vamos dizer que amamos a Deus, a quem não conseguimos ver? Só podemos sentir pela fé. Então precisamos melhorar nosso comportamento aqui, com aqueles que estão à nossa volta. Quando fizermos isto, quando passarmos a sermos pessoas mais altruístas, pessoas mais empáticas, nós passaremos a ter uma espiritualidade mais elevada e uma vida de comunhão com o nosso próximo, com o nosso irmão e principalmente com Deus, que é o nosso Senhor e Salvador. Receba esta palavra nesta tarde, em nome de Jesus. Eterno Deus, Senhor, nos colocamos diante de Ti nesta tarde, Senhor, reconhecendo a nossa fraqueza como homens que somos, porque, Senhor, nós somos consumidos facilmente pela Tua ira, pelo Teu furor. Senhor, porque nós precisamos reconhecer que se nós não mudarmos o nosso comportamento, se não acertarmos as nossas escolhas, as consequências sobrevirão sobre a nossa vida. Ó Deus, em nome de Jesus, nos dá um coração sábio, Senhor, que possamos contar os nossos dias e possamos compreender que diante da limitação deles, é durante esses poucos dias que temos aqui, que precisamos fazer sábias escolhas, que precisamos agir de forma sábia. E para que tenhamos e para que possamos, Senhor, agir de maneira sábia, nós precisamos fazer a melhor escolha, Senhor, que o homem pode fazer, que é ter um encontro com Teu Filho amado Jesus Cristo, que é deixar ter a mente transformada pela mente de Cristo, que é passar a ser uma nova criatura, é passar, Senhor, a ter o Espírito de Deus habitando em nós. Só assim poderemos agir de forma diferente, ser diferente, fazer a diferença aqui nessa terra. Senhor, nos ajuda e nos ensina a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos o coração sábio. Esta é a nossa oração nessa tarde, Senhor. Que nós possamos rever os nossos conceitos, mudar as nossas ações, as nossas atitudes e passarmos a ser melhores nos nossos relacionamentos conjugais, nossos relacionamentos familiares, no nosso relacionamento entre irmãos, na congregação, na comunhão, na fé. Que possamos ser melhores pessoas no trato com aqueles que estão à nossa volta, no trabalho, na escola, na rua, em qualquer lugar que seja. Porque só assim, Senhor, alcançaremos a Tua misericórdia. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, os Teus filhos que ouviram esta programação. Que a Tua bênção, que a Tua paz esteja sobre cada um deles, ó Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.